Fala pessoal, vamos a mais um vídeo aqui do canal Ponto História e hoje nós vamos partir de uma pergunta que voltou muito forte agora, claro, por conta da guerra dos Estados Unidos contra o Irã, mas é uma pergunta que ajuda a explicar muita coisa agora no mundo atual. Como que um dos reis mais poderosos do Oriente Médio acabou derrubado por uma revolução religiosa? Como que um país aliado, do Ocidente se transformou em uma república islâmica? A resposta está em um dos acontecimentos mais marcantes do século XX, que é a Revolução Iraniana de 1979. Essa revolução ela derrubou a monarquia do Shah Mohammad Reza Pahlavi e colocou no poder o Ayatollah Khomeini. Mas antes da gente começar, se você gosta de entender a história por trás desses conflitos do mundo atual, já aproveita para se inscrever aqui no canal Ponto História, porque o nosso conteúdo segue mais ou menos essa dinâmica, tá? Voltar ao passado para entender o que está rolando aqui no presente. Agora sim, bora lá entender essa história e só para deixar organizado, nós vamos dividir a Revolução Iraniana em 5 pontos fundamentais. Nesse primeiro ponto, nós vamos entender o Irã antes da Revolução. Tá? O Irã ele era governado por uma monarquia, o líder do país era o Shah Mohammad Reza Pahlavi, que governava desde a década de 1940. O seu governo ele era apoiado pelo Ocidente, principalmente pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, que tinha grandes interesses, adivinha, no petróleo iraniano. Eu sei que vocês sabem disso, pessoal, mas para os desavisados, olha, não existe essa história de amizade ou preocupação com o bem-estar dos povos, tá? Justiça social ou democracia. O interesse é econômico, sempre é econômico, tá? E esse interesse pode vir, vestido de democracia, de religião, de justiça social, mas desde que o mundo é mundo, as terras férteis, a localização próxima dos rios, o óleo, as minas, lembra do ouro, da prata, enfim, tudo que é rentável e tenha qualquer espectro de riqueza vai ser cobiçado, tá? Vai ser motivo de guerra, vai ser motivo de disputa. E o Shah Reza Pahlavi, ele queria transformar o Irã em um país moderno, próximo ali do estilo de vida ocidental. Então ele promoveu uma série de reformas que ficaram conhecidas como a Revolução Branca. Tivemos ali umas mudanças econômicas, mudanças sociais, mas tinha também um problema. Enquanto uma pequena elite enriquecia com o petróleo, grande parte da população enfrentava pobreza, inflação, desigualdade social e, ao mesmo tempo, o governo também reprimia os seus opositores com a ajuda da polícia secreta, conhecida como SAVAK. Ou seja, então nós temos modernização de um lado, repressão e desigualdade do outro. E claro, como já se é de esperar, isso começa a gerar uma insatisfação que foi crescendo dentro da sociedade iraniana. E aí nós chegamos ao segundo ponto, que é o golpe que vai mudar o Irã. E é um dos acontecimentos mais importantes para que a gente possa entender essa revolução. E olha só, acontece há mais de 25 anos antes da revolução propriamente dita. Se bem que quando a gente fala em revolução, nós estamos falando de todo um processo até chegar na sua conclusão. Mas enfim, o evento que nós estamos tratando aqui acontece em 1953, quando o primeiro-ministro iraniano, o Mohammad Mossadegh, ele foi derrubado por um golpe de Estado. E esse golpe ele vai contar com o apoio de potências ocidentais, adivinha, de novo, interessadas no petróleo iraniano. Mas peraí, vamos organizar aqui, tá? Porque eu sei que você deve estar pensando, como assim? Mas não existia já um apoio das potências ocidentais? Para a gente entender, vamos voltar lá no primeiro ponto, que a gente falou da proximidade com o Ocidente, a crescente insatisfação da sociedade com a desigualdade social, com a distribuição desigual, que favorecia apenas a uma pequena elite, certo? Nesses casos, gente, não importa o país, a cultura, a religião, sempre vai ter alguém que vai pensar o óbvio, o justo, que é, se nós temos tanta riqueza, por que os nossos precisam passar fome, precisam viver nessa desigualdade? Então o primeiro-ministro iraniano Mossadegh, ele defendia algo que incomodava muito essas potências, que era a nacionalização da indústria do petróleo. Nacionalizar as indústrias
parece coisa o quê? De comunista, né? Então, depois do golpe, o poder do Shah ele foi fortalecido e o Irã ficou ainda mais alinhado ao Ocidente. Para muitos iranianos, isso parecia menos um governo nacional e mais um regime dependente dos interesses estrangeiros. Então, esse sentimento de humilhação, de perda de soberania, foi se alimentando, se retroalimentando, e a revolta popular parecia muito próxima. E nós chegamos, então, no terceiro ponto, porque vai surgir um líder religioso. Nesse cenário todo, essa figura que vai aparecer para mudar a história do país foi o Ayatollah Khomeini. Tá? Ele era um líder religioso, xiita, que emitia muitas críticas, e críticas muito duras, ao governo do Shah. Então ele acusava o regime de ser corrupto, autoritário, excessivamente ocidentalizado. Então as críticas foram tão fortes que ele acabou sendo exilado em 1964. Mas mesmo no exílio, primeiro na Turquia, depois no Iraque, depois na França, mas mesmo no exílio, as suas mensagens vão ser propagandeadas no Irã, né, e circulavam ali de forma clandestina, né? Então essas mensagens aos poucos foi transformando Khomeini em uma espécie de símbolo de resistência. E aí, inevitavelmente, diferentes grupos da sociedade começaram a se unir contra o governo do Shah. Religiosos, estudantes, trabalhadores, intelectuais, todos com um objetivo em comum: derrubar o regime. E aí nós chegamos no nosso quarto ponto, porque as ruas vão começar a pegar fogo. Temos agora os protestos. Chegamos à revolução de fato, né? Então, no início da década de 1970, a situação sai do controle, protestos gigantes, né, começam a tomar conta das ruas do país. Durante esses protestos, 2 eventos aumentaram ainda mais a revolta popular. O primeiro foi o incêndio no Cinema Rex, em 1978, que matou mais de 400 pessoas. E o segundo foi um episódio que ficou conhecido como Sexta-feira Negra. Foi em setembro de 1978, né, tropas do governo abriram fogo contra manifestantes em Teherã. Então, cerca de 100 pessoas foram mortas e, a partir desse momento, a revolução se tornou praticamente inevitável. Milhões de iranianos passaram a protestar nas ruas, né, greves no país inteiro, pararam o país e o governo começou a perder o controle. E aí nós chegamos ao quinto e último ponto, que é a queda do Shah e o surgimento desse novo Irã, que é o que ficou conhecido como a Revolução Iraniana. Início de 79, o Shah então decidiu deixar o país. Oficialmente ele disse que sairia apenas de férias, mas na prática era o fim da monarquia. Pouco tempo depois, Khomeini retorna ao Irã e assume a liderança desse movimento revolucionário. Em fevereiro de 79, o antigo regime entrou em colapso e o Irã deixou de ser uma monarquia. Acaba se transformando em uma república islâmica teocrática e passa a ser governada por líderes religiosos. O novo regime rompeu com o Ocidente e passou a seguir um sistema político baseado na interpretação religiosa do islamismo xiita. Mas a revolução ela também trouxe novos conflitos. Tá? Então tivemos repressão aos opositores, violação de direitos humanos, tivemos tensões com países ocidentais. Além disso, em 1980, o país ainda vai enfrentar uma guerra devastadora contra o Iraque, mas isso a gente pode até tratar em um outro vídeo. E para fechar aqui, pessoal, nós vamos pensar que a Revolução Iraniana mudou completamente o rumo do país. Ela derrubou uma monarquia apoiada pelo Ocidente e criou um regime religioso que governa o Irã. A gente está em 2026, tá? Governa até hoje. Agora, eu quero saber a sua opinião para que a gente possa montar um debate aqui nos comentários. Você acha que a revolução foi uma libertação do povo iraniano ou apenas a troca de uma forma de autoritarismo por outra? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários e a gente se vê no próximo ponto. Tchau!